Boa noite para você que está nos assistindo mais essa semana, mais este período de estudo da Bíblia. A gente, na verdade, tem conversado sobre um livro chamado Avivamento, de um autor inglês já falecido, chamado David Martin Lloyd Jones. E esse livro fala sobre os avivamentos do passado, principalmente um que ocorreu no hemisfério norte em 1859, e esse livro foi escrito em 1959 para celebrar os 100 anos daquele avivamento. Então vai tratar sobre aquele avivamento, bem como Reforma Protestante, que é também considerado como um avivamento pelo autor e por mim também. E além disso ele vai obviamente trabalhar momentos da escritura em que houveram avivamentos, como nos tempos do rei Josias, o Pentecoste, que é o exemplo mais utilizado dentre todos, alguns momentos dentro do povo de Israel ainda em trânsito no deserto, como a gente observa hoje, e numa sequência que a gente vem observando em Êxodo 32 e 33. Então, nós estamos falando sobre um tema extremamente relevante, sobre avivamento. Avivamento é sobre como Deus, de modo poderoso, age no seu Espírito Santo na vida das pessoas, tornando-as constantemente mais parecidas com Jesus. O avivamento nada mais é do que a morte espiritual ser convertida em vida espiritual transbordante através do poder e da ação do Espírito Santo. O texto que a gente vai trabalhar hoje, ou o ponto de partida, porque a gente vai lidar bastante com Atos 2, na verdade, mas o ponto de partida do autor está em Êxodo 33, versículo 17, que diz assim: O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Eu vou convidar você para a gente fazer uma oração e depois dessa oração a gente vai começar o nosso estudo, tá bom? Você aí na sua casa, como estiver agora, curve a sua cabeça e vamos falar um pouco com o Senhor, porque nós temos esse livre acesso a Ele, não é? Ó Pai, a minha oração nesse momento é para que o Senhor nos instrua, nos ensine e nos permita crescer espiritualmente por meio da Tua Palavra e por meio dos ensinos do Teu servo do passado, Dr. Lloyd Jones. Que nesse momento, enquanto a gente trabalha com base naquilo que ele experimentou, que ele observou na Palavra, na Bíblia, na história, nós também possamos da mesma forma ser impactados por Ti e experimentar o nosso próprio avivamento na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. O tema então hoje é o que acontece em um avivamento. Antes da gente falar do tema de hoje, é essencial que a gente se lembre de onde a gente vinha passado. Então, até agora, a gente vinha lidando com outros assuntos preparatórios para chegar até aqui. Vamos aí colocar no nosso esquema para ficar bem visual e didático para você. O que vimos até agora? A gente viu muita coisa, mas num passado mais recente, aí nas últimas semanas, a gente esteve lidando com 3 questões de maneira mais clara. Primeira, quais eram os assuntos das orações? Ou seja, quais os motivos de oração? Quais eram os tópicos de clamor dos irmãos e das irmãs naquele momento, tá? Pelo que eles oravam. O segundo movimento já ia para um outro lado sobre a motivação das orações deles, ou seja, pelo que eles oravam. Deixa só eu corrigir aqui, né? Assuntos das orações, ok. Os motivos das orações. Então, o assunto é uma coisa
e a motivação, o que estava acontecendo na época, tá? Também era importante. Então era um momento de guerra no país, era um momento de prosperidade financeira, era um momento de pandemia, como é agora. Qual era a situação da época? O que motivou as pessoas a orar? Era um momento de frieza espiritual na igreja local? Era um momento em que uma pessoa ou outra sentiu que ela, pessoalmente, precisava experimentar algo de novo com Deus. E aí, a partir dessa primeira motivação de um indivíduo, algo começou. Então, assuntos sobre o que se orou predominantemente. Motivação. Qual era o cenário que levou as pessoas a essa oração, tá? E a terceira coisa que a gente vem vendo aí mais recente, que a gente viu aí recentemente, era o coração de quem ora. Você deve se lembrar que um dos assuntos que a gente mais trabalhou foi a ideia de arrependimento, de quebrantamento, de como uma pessoa que vinha experimentando um avivamento pessoal, uma pessoa que estava clamando por avivamento, a temática dela ia muito de encontro com essa questão do coração. Eu sou pequeno, Deus é grande. Deus é santo, eu sou pecador. Deus é perfeito, eu sou imperfeito. Era um coração humilde, quebrantado, arrependido diante de Deus. Então, até agora a gente vinha olhando para as orações, para o que as pessoas pediam, por que pediam e com que sentimento elas pediam. Tá? Você pode fazer essas perguntas para suas próprias orações. Por que você ora hoje? Quais são as suas motivações ao orar? O que está te levando à oração? E com que tipo de coração você ora? Você ora em tom de exigência com Deus? Deus, eu exijo, eu determino, eu decreto. Ou você é com profunda humildade diante daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, né? Então, passando daquele período ali de relembrar por onde a gente passou, agora a gente vai começar o de hoje propriamente dito, abordando algumas questões relacionadas ao que acontece no avivamento, tá? O que acontece a partir do momento que Deus disse sim para a oração. Você deve ouvir em alguns momentos algumas marteladas. Está tendo obra aqui do lado, tá? Na verdade, aqui no prédio. Então pode ser que você escute uma marteladinha, mas você vai saber que é por causa disso aí, tá bom? Seguindo, então, o que acontece no avivamento? Antes da gente chegar no que acontece, é interessante que a gente pontue algumas coisas. Primeiro, um avivamento é uma repetição do Pentecostes, lá de Atos 2? Essa é uma pergunta muito importante e muito sincera, que gente piedosa e sincera já fez e continua fazendo. Se um avivamento é uma repetição, ou seja, é a mesma coisa, igual teve lá de sentiram uma presença, o som do vento impetuoso, as línguas de fogo descendo sobre as cabeças. É uma repetição? Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, em essência, sim, é uma repetição. Um avivamento, em essência, é uma visitação especial do Espírito Santo sobre uma comunidade de fé, sobre uma comunidade cristã. Logo, na essência, o Pentecoste é algo que se repete no avivamento, tá? Porém, a gente precisa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre as questões dos extremos, entender um outro aspecto da finalidade. Qual era a finalidade daquele Pentecoste? Ela era revelacional. Você deve se lembrar que a igreja estava ainda começando, não existia igreja, né? Ainda como nós a conhecemos. Os apóstolos de Jesus estavam todos vivos,
A Bíblia ainda não havia terminado de ser escrita. Na verdade, a maioria do Novo Testamento, ou todo o Novo Testamento, é escrito depois de Pentecoste, né? Porque o Pentecoste acontece alguns dias, menos de 2 meses depois da morte e ressurreição de Jesus. Então a finalidade lá era revelacional. A finalidade lá era ainda de uma construção dos pilares do que a gente crê hoje. A finalidade de um avivamento hoje é construir alguma coisa nova? Não. É um revisitar daquilo que já aconteceu. Então, nesse sentido, não é uma repetição de Pentecoste, porque nesse sentido da finalidade, aquilo lá é irrepetível. Por isso que, por exemplo, eu não gosto de um cântico que diz assim, vem como em Pentecoste e faz de novo, ou enche de novo. Porque, sim, eu creio que em essência a visitação do Espírito Santo é sim a mesma coisa, mas a finalidade, o contexto é outro, né? Mas a gente hoje vai falar aqui basicamente sobre resultados. O que aconteceu em Pentecoste, apesar das finalidades diferentes, como eu disse. A essência é a mesma, que a gente pode esperar como resultado se nós viermos a experimentar, e eu espero em Deus que a gente experimente também, um avivamento. E aí eu falo com você sobre o perigo dos extremos. O primeiro deles é cuidado com o apagar o espírito, né? A Bíblia vai nos falar desse perigo, inclusive dizendo claramente, não apagueis o espírito, né? De alguma forma, a nossa vida pode funcionar como uma força contrária àquilo que o Espírito Santo está fazendo, né? Então o Espírito Santo quer converter pessoas e eu começo a trabalhar para a igreja parar de investir em evangelização e missões. Eu estou trabalhando contra o Espírito Santo, trabalhando contra os princípios que o Espírito Santo quer para a igreja. Então, é nesse sentido que ao apagar o Espírito, o ardor do Espírito Santo vai numa direção e eu uso a minha força, a minha influência, ou ainda que não seja isso, mas as ferramentas que eu tenho na minha mão para ir totalmente ao contrário da direção que o Espírito Santo quer fazer as coisas, né? Isso é o apagar do Espírito. Algumas formas que a gente pode pensar nisso. Primeiro, achar que o Espírito Santo só agiu na conversão da gente. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que um dia moveu o meu coração e eu me converti a Cristo. Depois disso, o Espírito Santo voltou para onde ele era. Se ele era do céu, ele voltou para o céu. Se ele ficava aí rodeando a terra, ele voltou a rodear a terra. Se ele ficava em algum outro lugar que a Bíblia não fala, ele foi para esse outro lugar que a Bíblia não fala. Ou se ele é Deus mesmo, ele voltou a ficar como o Deus que ele é lá mesmo. Mas olha, foi só isso que ele fez. O Espírito Santo me converteu e pronto. Então, uma das formas é achar que a única ação do Espírito Santo na história de fé que você tem foi só a sua conversão, que já foi muito, né? Mas dizer assim, não, ele me converteu e pronto, acabou. Nunca mais teve Espírito Santo na minha vida, né? Que aí faz com que a gente entenda erroneamente o Espírito Santo como uma pessoa ausente, né? Eu creio em Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Eu creio em Jesus, seu Filho, meu Redentor, mas o Espírito Santo não mexe com ele mais, porque nós não temos mais o que pensar ou fazer sobre o Espírito Santo, né? Então esse é um risco que a gente corre, de esquecer que existe o Espírito Santo de Deus e lembrar, por exemplo, que quem tem trabalhado em nós, concedendo dons, concedendo capacidades manuais, artísticas, técnicas,
Quem tem feito com que a gente leia a palavra, ouça a palavra, e isso se aplica ao nosso coração. Quem tem nos ensinado a orar e aperfeiçoado as nossas orações, tudo isso é obra do Espírito Santo. Tá? E além disso, sim, nós podemos orar e temos orado por uma presença ainda maior dele na nossa vida, na vida da igreja. O Espírito Santo é Deus. E ele continua presente, onisciente, onipresente. E a gente então tem que desfrutar desse negócio. A gente não pode cair nesse extremo, tá? De entendê-lo como alguém que agiu na conversão e depois se tornou uma pessoa ausente. Uma outra coisa que faz a gente apagar o Espírito Santo é achar que avivamento depende de você. O que nos faz caminhar na direção de buscar algumas técnicas ou mantras, né, para encher do Espírito Santo. Como é que eu faço para encher do Espírito Santo? Eu preciso, primeiro que depende só de mim. O Espírito Santo não tem vida própria, ele é só alguém que está aí obedecendo às minhas vontades. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir no monte 7 vezes por dia, fazer oração vestido de branco, virado de costa para a cidade de Governador Valadares, porque isso significa que eu estou virando as costas para o mundo. E depois que eu for 7 vezes de roupa branca, fazer oração no monte de costas para Valadares, aí sim o Espírito Santo vai me visitar. Não! A gente apaga o Espírito Santo quando a gente tenta marcar a agenda para ele, quando a gente faz com que ele pareça uma receita de bolo, que se eu fizer esses ingredientes aqui, pronto, o bolo vai sair, tá? Não é. Ele é uma pessoa que tem vontade própria e ele age como quiser. Então não tem técnica, não tem macete para fazer o Espírito Santo agir. Nós podemos orar, e nós vamos orar, para o Espírito Santo me visite, Espírito Santo me encha do seu poder, Espírito Santo coloque palavras na minha boca, eu posso orar. Pai, envia o teu Espírito. A gente pode fazer isso. Agora, querer fazer com que ele obedeça ao nosso tempo, à nossa agenda, à nossa forma, isso tudo não dá. Tá bom? Então, esse é um dos primeiros cuidados que eu recomendo a você. O outro cuidado que também você precisa ter, né, é cuidado com o outro extremo. E qual é o outro extremo que pode acontecer na vida da gente? Primeiro, aquele de achar que vai ser igual em Pentecoste em tudo. Então pensar assim, não, porque naquele dia teve língua de fogo, hoje vai ter língua de fogo também. Porque naquele dia se falou em línguas estranhas e se falou em línguas estrangeiras, quer dizer que agora, se o Espírito Santo nos avivar, vai ter também. Porque naquele dia tinha gente sendo curada constantemente, como rotina diária da igreja, sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Isso significa que eu também vou experimentar isso e que isso também vai tornar rotina. Então, cuidado com o outro extremo de dizer, só é avivamento, só é Espírito Santo se estiver acontecendo igualzinho aconteceu lá. Não, não é. Tá? O Espírito Santo é livre e age como quer, inclusive, se ele não quiser agir com manifestações de poder tão grandes, mas com piedade, com santidade, com amor ao próximo, e não ter um milagre, ele pode. Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí. A outra coisa que tem é tomar o cuidado com a irracionalidade. Ou seja, não... As coisas do Espírito não se explicam. As coisas do Espírito só se vivem. Então a pessoa deitou no chão e começou a rolar e rodopiar. Não, isso é do Espírito Santo. Não é para entender, é para sentir. O outro saiu imitando uma galinha e disse que está com a unção da franga. Não.
O outro extremo é que é irracional, não foi feito para entender. E ainda usa versículo bíblico, olha, porque as coisas celestiais são para ser entendidas pelos homens que têm a mentalidade do céu, pelas mulheres celestiais, porque Deus está aí cegando o entendimento desse mundo para que só os crentes entendam o que está acontecendo. Não! Ela não é algo irracional, porque a gente vai ver daqui a pouco que os resultados são coisas totalmente racionais, né? O outro problema muito grande aqui é a ideia de liberdade versus palavra. Por quê? As pessoas dizem assim, porque nós estamos experimentando o avivamento, nós estamos vivendo a liberdade do Espírito. E o problema que existe é quando essas pessoas começam a falar, estou na liberdade do Espírito, e começam a fazer uns negócios do inferno, dizendo que é a ação do Espírito Santo. Começam a praticar coisas que são antibíblicas, porque é a liberdade do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Não tem nada a ver com você fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque você está em liberdade. A maior liberdade que o texto bíblico fala é liberdade em relação ao pecado. O Espírito agiu, te converteu e as amarras do pecado não mais estão sobre você. É essa a ideia. Não é o sentido de, não, agora eu posso fazer o que eu quiser porque o Espírito Santo me deu liberdade para plantar bananeira, em nome de Jesus. Não, não é isso. Então, esses dois extremos, o extremo radical para um lado e o extremo radical para o outro, são riscos, sim, que eu e você podemos vir a correr. Então, a gente precisa atentar nisso, tá bom? Mas e hoje? Já que o avivamento teve todas essas pontuações aí, pastor, que a gente precisa tomar esses cuidados, talvez você está me perguntando aí agora, então o que eu devo esperar, pastor? Então, primeiro, vamos entender aquele mundo do dia de Pentecoste, tá bom? Só para você ter uma noção aqui. Que entender o ambiente é bom. A gente precisa entender que eles estavam no meio de um povo hostil a eles, tá? Havia grande hostilidade por parte dos judeus. Vocês lembram que 50 dias antes eles tinham matado Jesus. Então, não é uma igreja que estava, assim, no popular bombando e estava, assim, um negócio cheio, todo mundo pregando em praça pública. Não. O ambiente era de hostilidade, de problemas para quem se dissesse ao lado de Jesus, tá bom? Por outro lado, eles estão num mundo extremamente pagão, né? Você vai lembrar que as religiões do Império Romano, as religiões voltadas para essa ideia do paganismo, do animismo, de culto ao imperador, deusas como Diana, que havia adoração a ela, que tinha o templo mais famoso da época. Então, sim, tinha o momento era que eles tinham uma hostilidade religiosa e eles viviam num mundo totalmente paganizado ou grandemente paganizado. Eles sofriam com opressão política, né? Havia ali o sumo sacerdote, o pessoal do Sinédrio em conluio constante com a autoridade política romana para ir contra Cristo e posteriormente contra a igreja, tá? Era essa uma realidade que eles enfrentavam e, obviamente, a igreja era minoritária. Não tinha milhões de crentes
tá? Então, muita gente fala assim, o Brasil está vivendo um avivamento, porque no Brasil está com muito evangélico. Está com muito evangélico, avivamento. A gente vai ver daqui a pouco o que vai se esperar do avivamento. Então, olha o cenário deles. Se a gente hoje acha que o cenário brasileiro é bom e falar o cenário está pronto para um avivamento, lembra que eu falei que o avivamento é coisa do Espírito Santo, não é da gente preparar cenário para ele, né? Os judeus hostis, religião pagã fortíssima e estimulada pelo Império, tramóias políticas contra o cristianismo e eles um pequeno grupo de 120 pessoas comuns, tá? É isso que tem em Atos 2. Eu não vou ler o texto de Atos 2 com vocês. Vocês podem pegar lá no SoundCloud da igreja, ver o meu sermão lá em Atos 2, ou você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas você vai ver que a situação era essa. Assim era o mundo do dia de Pentecoste, tá? E aí sim, a gente chega ao cerne do que é o estudo de hoje. O que eu devo esperar? Ou o que acontece no avivamento? Né? O que esperar? Então, eis a pergunta. O que eu devo esperar então? Vamos lá então? Primeira coisa que aconteceu no Pentecoste. A consciência real. Que eu estou fazendo uma barbeiragem aqui. Ok. Consciência real da presença de Deus. Não havia dúvida no coração de quem estava em Jerusalém e foi batizado e visitado pelo Espírito Santo naquele dia, de que aquilo era um agir de Deus. Eles tinham consciência plena e real. Quando começou aquele som de vento impetuoso, quando as línguas de fogo começaram a se repousar sobre as cabeças, as pessoas não ficaram, quem estava experimentando o avivamento, não ficava assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles tinham plena certeza de que era o agir de Deus. Os incrédulos depois ficaram lá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês estão bêbados? Mas quem experimentou tinha plena certeza, o Espírito Santo nos visitou. O Espírito Santo nos visitou. Nós acabamos de receber a resposta para as nossas orações. É isso que uma igreja vai experimentar quando ela orar por avivamento e ela sentir aquele encher do Espírito. E eu oro a Deus para que eu experimente isso. De me sentir tão cheio do Espírito a ponto de transbordar. Sabe, de sentir um desejo inflamado da presença e da glória de Deus, que eu não consiga viver de outra forma que não seja assim. Então vai haver essa consciência real. É Deus que está agindo. Deus está no nosso meio. Deus resolveu nos visitar de uma maneira especial, inigualável. Como poucas vezes ele fez em comunidades na história. É uma igreja ter a consciência, tem algo diferente acontecendo aqui. E não é porque a gente tem muito dinheiro, não é porque a gente tem uma estrutura gigantesca, não é porque nós já tínhamos um monte de coisa, mas Deus agiu porque miraculosamente nós vemos coisas acontecendo que só a presença real de Deus poderia fazer. Então esse é o primeiro aspecto, essa consciência vai inundar, vai invadir os corações de todos aqueles que estão experimentando. A outra coisa, a vida comunitária e o amor são aguçados. O que acontece em Pentecoste? Você vai perceber que a igreja primitiva, a descrição delas eles estavam todos juntos, com constância,
eles compartilhavam as refeições uns com os outros e tinham uma generosidade grande. Alguém está passando algum problema, vamos fazer um ajuntado aqui, vamos lá cuidar daquela pessoa. Essa vida comunitária e amor são aguçados, a ponto disso se tornar algo rotineiro, gostar de estar junto, gostar de ficar perto, gostar de cuidar do outro, de orar com o outro, de participar da vida do outro, de servir ao outro, sabe? Ter gosto nisso. O avivamento, então, olhando lá para Atos 2, trouxe a consciência real da presença real de Deus. Deixa eu falar o real 2 vezes aqui. Mas trouxe também essa vida comunitária e o amor muito aflorado. A pessoa não ficar de briguinha boba por causa de qualquer coisa. Não, você está aqui, isso é importante. As pessoas não tinham aquele preconceito bobo, um com o outro, de cor, como a gente vê no racismo, ou de, você não tem a mesma história religiosa do que eu sou membro da igreja há 300 anos e você chegou aqui. Não! Tinha muito amor, desejo de ficar junto, de cuidar, de orar, de amar, de servir, de abraçar. Olha, eu vou comer e eu quero que vocês venham comer comigo na minha casa. Olha só, eu quero abençoar você. O que você está precisando, meu irmão? Eu quero botar a mão no meu bolso para poder cuidar de você. Essas coisas foram sendo aguçadas. Então, o que eu devo esperar do avivamento? De que o amor e o desejo pela vida em comunidade se aguçem em mim. E eu já vi muita gente falando assim, não, eu estou numa fase de avivamento espiritual, pastor. Eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou orando, e ele, nas entrelinhas, diz assim, eu nem estou indo muito na igreja porque aquelas pessoas lá não estão no mesmo patamar que eu, e hoje ir para a igreja é um negócio que me atrapalha. Deixa eu te dizer um negócio, você não está experimentando avivamento. O verdadeiro avivamento faz com que nós amemos a noiva do noivo, que nós desejemos estar juntos com o restante do corpo, a gente sente necessidade de comunhão, de presença, de estar junto. Isso vai acontecer. Outra coisa, profunda adoração e ações de graças. O que é adoração? É alguém parar diante de Deus para dizer para Ele tudo o que Ele é e se render diante dEle na consciência de profunda humildade para dizer, eu não sou nada, o Senhor é tudo, eu não sou nada, o Senhor é tudo. O Senhor é magnífico, o Senhor é excelso, o Senhor é glorioso, o Senhor enche a terra e os céus, o Senhor carrega o universo na ponta de um dedo, o Senhor, sabe, as pessoas sentem necessidade de elevar a grandeza de Deus. Isso é adoração. Se você acha que a adoração é só cantar umas musiquinhas que você escuta na rádio famosa aí, não é. Adoração é uma vida de rendição a Deus. É uma vida de reconhecimento das grandezas, das qualidades, das virtudes dele. Em contrapartida, entender, eu não sou nada, eu sou fraco, eu sou limitado, mas o Senhor é grande. A adoração começa com essa atitude de humildade. E muitas ações de graças. A gente vai ter menos argumento para reclamação, ficar murmurando, ó céus, ó vida, isso. Não, eu vou olhar para as coisas e vou falar assim, obrigado. Eu costumo dizer assim, você vai quebrar o pé e você vai dizer assim, glória a Deus, pastor, glória a Deus, porque eu não quebrei a perna, foi só o pé. Você vai quebrar a perna e você vai dizer assim, glória a Deus, porque eu quebrei a perna e ela não foi arrancada fora, ela ainda vai sarar e vai voltar. E se você perder a perna, você vai dizer, glória a Deus, porque ainda sobrou uma. A gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente fala, Deus é bom, e a gente quer agradecer pelo pão, a gente quer agradecer pelo cuidado, pela saúde, a gente olha para a enfermidade, a gente tem ações de graças, a gente vive uma vida de gratidão a Deus. Isso é marca de avivamento. A gente consegue olhar para as coisas e entender assim, tudo vem de Deus. E eu sou grata a Ele por isso, eu sou grato a Ele por isso, tá bom?
A outra coisa que vai acontecer, pregação ousada. Deixa eu colocar um negócio aqui entre parênteses para você, de todos os crentes. A gente costuma lembrar grandemente do sermão de Pedro, porque o sermão de Pedro é o que está registrado para a gente. Mas a gente sabe que depois tem igreja que não foi plantada pelos apóstolos. A gente sabe e é registrado para nós nas Escrituras que os crentes testemunhavam a fé em Jesus pelas ruas de Jerusalém. Os cristãos vão sentir um profundo desejo de anunciar o Cristo ressurreto. Pregação ousada. De olhar para as pessoas e dizer, você precisa de Jesus. E deixa eu te apresentar o Jesus real, o Jesus das Escrituras. De você ver todas as oportunidades do seu dia a dia, nos lugares que você estiver, e dizer, eu vou pregar, eu preciso pregar. As pessoas precisam conhecer o Jesus que me curou, o Jesus que me salvou, o Jesus que sarou a minha alma, o Jesus que me comprou vida eterna. Pregação ousada por parte de todos os crentes. Então, o avivamento não é simplesmente quando uma igreja tem um pastor bom de púlpito. Sabe? Nossa, aquela igreja lá, eu vou lá porque, nossa, tem um pastor que prega muito. O avivamento vai começar a ser experimentado na vida real. Um dos resultados, uma das respostas que Deus vai dando pra gente é a gente olhar e ver as nossas crianças pregando o evangelho pros coleguinhas, os nossos adolescentes pregando o evangelho pros amigos da escola, os nossos jovens no trabalho, na faculdade, pregando o evangelho pros amigos, sabe? Os nossos adultos pregando o evangelho para os casais que eles conhecem, os nossos idosos vão lá fazer a hidroginástica, a fisioterapia, vão para a fila do INSS e eles estão pregando o evangelho para as pessoas que eles conhecem, porque o avivamento traz uma necessidade para o cristão de falar da grandeza de quem Jesus é. Portanto, vai vendo aí se nós estamos experimentando avivamento. Tem gente que fala, o Brasil está experimentando um avivamento. Vai vendo aí, no final você vai chegar na conclusão se nós estamos vivendo um avivamento no Brasil ou se o Brasil está precisando de um avivamento. Outra coisa, conversões expressivas numericamente. Isso começa a acontecer, tá? Tem gente que é numerófobo, né? Tem numerólatra, gente que idolatra número. Ah, a minha igreja arrecada tanto, a minha igreja tem tantos membros, a minha igreja tem um patrimônio tal. Nossa, tem gente que é numerólatra. Ontem tinha tantas pessoas na minha live e tal. Outros são numerófobos. Não, se a igreja está crescendo é porque tem alguma coisa errada. A igreja fiel não cresce não, porque quando prega a verdade o povo espalha, né? Mas no verdadeiro avivamento, sim, há expressivas conversões no aspecto numérico. Muita gente começa a converter. O Dwight Moody, né, o grande pregador, dizia o seguinte, fala assim, olha, depois do avivamento, Deus colocava no meu coração para eu pregar muitos dos sermões que eu já tinha pregado, e sermões que anteriormente pareciam que eu tinha falado para as paredes, eram pregados e o poder do Espírito Santo agia com tanta eficácia que multidões iam se convertendo através daquelas pregações. Ou seja, o poder começa a agir, que gente vai se rendendo a Cristo e gente vai fazendo fila para ser batizada, para se tornar parte da família da fé, para se tornar parte do corpo de Deus. Oh, meus irmãos, eu quero muito experimentar isso na nossa vida, na nossa igreja. Uma visitação do Espírito Santo, não para a glória da gente, para dizer minha igreja cresceu, mas para saber que tem gente sendo resgatada, para saber que tem gente sendo salva, para saber que algo magnífico tem sido feito. E aí vem a última questão que a gente coloca aqui. Existem transformações amplas acontecendo. Transformações. E que tipo de transformações? Transformações, inclusive, no aspecto social.
A gente conhece, por exemplo, situações em que avivamentos culminaram em ampla diminuição do número de órfãos numa sociedade. Porque os cristãos entenderam que adotar as crianças sem pais e mães era parte do chamado deles para melhorar a vida da cidade. A gente conhece histórias de avivamentos nos quais os prostíbulos da cidade se fecharam. Se fecharam porque os homens daquela cidade começaram a se converter e o prostíbulo começou a perder a clientela. Se fecharam porque as prostitutas começaram a ser evangelizadas e elas mesmas se converteram e se tornaram mulheres mães de família. Quando o avivamento acontece, meus irmãos, a gente olha para esse mundo todo caótico, quebrado, arrebentado do jeito que a gente está, e a gente começa a ver solução começando a acontecer e transformações começando a acontecer, que a gente fala, Deus está agindo nesse lugar. E eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, estaríamos nós passando por um avivamento, como alguns propagam? Ou será que nós temos que intensificar a nossa boca no pó para continuar clamando a Deus para que Ele nos visite, para que Ele venha a nós? Repetir aquelas palavras que já estavam no Pai Nosso: venha o teu reino. Deixe-nos ver o Senhor reinar nessa terra, Senhor. E a grande questão é, entendendo que esses são os frutos de um avivamento, você está pronto para viver nesse mundo aí que eu acabei de descrever? Você está pronto e você tem desejo em ser essa igreja que está nesses pontos aí na sua tela agora? Porque, meus irmãos, a gente desse ano está falando de avivamento, nós estamos pregando em Atos e tem gente falando, pastor, por que esse tema? Foi porque nós estamos experimentando um tempo propício para a gente refletir sobre isso. Os dias são maus e nos dias maus nós só temos alguém a nos apegar, que é Deus. E nada mais emergente para nós, mais emergencial para nós do que continuar falando que nós precisamos experimentar genuíno avivamento. Olha, a gente pode até não achar cura para coronavírus, mas tem cura para nossa alma. A gente pode até não achar o segredo da longevidade plena, de viver anos e quase imortais, mas nós temos a resposta para a imortalidade. Nós temos o Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, era essa a mensagem que eu tinha a trazer para vocês hoje. A gente tem falado de avivamento, a gente tem orado por avivamento. Às vezes você tem falado, pastor, eu estou num período de frieza espiritual e eu preciso melhorar a minha comunhão. E às vezes eu preciso firmar na igreja. É mais do que firmar na igreja. Firmar na igreja é muito fácil. É só você achar umas intimidades lá, você cria uns 2, 3 amigos mais chegadão e você vai para a igreja por causa dos amigos e você vai firmar na igreja porque você tem boa companhia lá. Mas eu estou falando de experimentar um renovo espiritual tão grande que você vai sentir todo dia que você orar como se Deus estivesse assentado ao seu lado ouvindo a sua oração. Que você vai olhar para as injustiças do mundo e você vai dizer, eu preciso amar as pessoas, eu preciso fazer alguma coisa. Que você vai querer estar perto da igreja o tempo máximo que você puder. Que a adoração vai fazer parte da sua rotina e que você se tornará uma pessoa profundamente grata. Que você vai pregar o Evangelho, não só você, mas a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. O Evangelho vai estar na boca e na vida de vocês. A gente vai ver a igreja crescendo numericamente de forma assombrosa, dobrando, triplicando, aumentando 5, 10, 15 vezes para a glória de Deus. E a gente vai olhar para a sociedade e a gente vai ler as notícias do passado e dizer como as coisas mudaram para melhor, porque Deus nos visitou, porque
porque Deus agiu no meio de nós, porque o Espírito Santo nos deu poder e agora a nossa cidade está melhor. A nossa geração experimenta algo que a geração de nossos pais e avós não experimentaram, porque nos sujeitamos a Deus e Ele nos visitou com poder. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para minha família. É isso que eu quero para essa igreja. É isso que eu quero para você. Que o bom Deus te abençoe e que os resultados do avivamento cheguem para você, se esses de fato têm sido motivos reais de oração para você na sua vida. Um grande abraço. Deus nos abençoe, Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Lembra de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Siga o nosso canal se você ainda não segue. Clica no sininho aí, que o sininho vai te notificar sempre que tiver alguma live ou vídeo novo sendo postado aqui, tá bom? Deus te abençoe então, fica assim e até a próxima.